Oi, eu sou a Ana e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Entre Quatro Livros. No vídeo de hoje vou atualizar vocês de todas as leituras que eu fiz aí durante esse tempo que eu estava sumida. A última atualização de leitura que eu postei aqui no canal acho que foi de janeiro e fevereiro. Então assim, tô desde março sem atualizar nada pra vocês. Mas, gente, eu já adianto que eu não li muita coisa real assim durante esse tempo. E eu posso fazer um vídeo só sobre isso pra vocês, porque eu sou uma pessoa que trabalha, eu sou uma pessoa que faz faculdade, então assim, os livros não tem como entrarem mais na minha vida do que já estão, né? Eu estou tentando colocar mais um pouco agora, porque minha rotina mudou um pouco também, mas eu já, tipo, estudo literatura na faculdade, né? Já tenho livros ali pra ler, então pra encaixar os livros que eu gosto junto com os que eu já tenho que ler é muito difícil, porque... Enfim, eu posso detalhar mais sobre isso pra vocês em um vídeo separado, mas hoje vou contar pra vocês, então, todas as leituras que eu fiz desde então. Mas se você ainda não for inscrito nesse canal, por favor, se inscreva e não se esqueça de ativar o sininho de notificações pra você não perder nada. Meu link geral da Amazon vai estar aqui embaixo. Comprando qualquer coisa com ele, você me ajuda muito, 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 porque eu ganho pequena comissão em cima da sua compra e você não paga nada mais por isso. Então é uma forma bem bacana de você patrocinar o canal sem tirar nada mais do seu bolso. Além disso, o vídeo de hoje está sendo patrocinado pelo Cuponomia. O Cuponomia é um site de descontos e cashbacks que cobre mais de 2.000 lojas. Você pode entrar no site, se cadastrar, ativar a extensão no seu navegador e toda vez que você entrar em algum site que possua cupom ou cashback disponível, essa extensão vai te avisar e você vai poder economizar dinheiro nas suas compras. Além disso, o Cuponomia possui um programa de indicação muito bacana. Cada pessoa que se cadastra no Cuponomia através do seu link começa no site com R$5 e você também ganha R$5 por cada pessoa que se cadastrar. Então, a partir de um certo valor de compras, você vai ter R$5 de cada pessoa aí que está se cadastrando no Cuponomia através do seu link. E assim que vocês atingirem R$20, vocês já podem transferir para a sua conta bancária de sua preferência. Além disso, para ficar ainda mais fácil, o Cuponomia agora também tem um aplicativo que está disponível para os dispositivos Android e iOS. Então, você pode entrar no aplicativo, ver qual loja está dando mais cupons, mais cashbacks também, e aí o aplicativo do Cuponomia vai te direcionar diretamente para o site que você deseja. Eu vou deixar meu link do Cuponomia aqui embaixo, então por favor se inscrevam através dele e sempre que quiserem economizar dinheiro, usem o Cuponomia. Então galera, vamos lá. O primeiro livro que eu li em março foi Sombra e Ossos, da Leigh Bardugo. É o primeiro livro da trilogia Grisha. Todo mundo sempre falou que eu ia gostar dessa trilogia. Eu tenho uma amiga aí, que é a Isis, que fala pra eu ler há anos já. E eu comecei a ler pro projeto aqui no canal, estava gravando na época, mas engavetei, gente. Porque eu tava passando tanto perrengue com o meu telefone, né, que eu troquei pra um iPhone só pra poder gravar conteúdo pra cá. E aí que eu não tava conseguindo passar os vídeos pro computador, tava um saco na época. Mas enfim, os vídeos estão lá. Se vocês quiserem, eu ainda posso tentar postar pra vocês. Mas é um livro que eu gostei bastante. É uma fantasia ali que vai contar a história de um país que é dividido por uma dobra das sombras, né? E basicamente nessa dobra tem vários monstros. Inclusive tem série na Netflix, tá até aqui o adesivo. Eu ainda não vi, inclusive era pro projeto eu ver também. E aí a gente tem as pessoas que são tipo Avatar, assim, gente. Cada um tem um poderzinho relacionado a uma coisa, né? Tem gente que consegue curar a pele, tem gente que consegue controlar o vento, tem gente que consegue controlar o fogo. E temos a Alina, que a Alina é aquela protagonista básica, assim, que a gente sempre vê em todas as fantasias, principalmente essas mais antigas, porque esse aqui, sei lá, é de 2010, 2007, não sei. E ela simplesmente é aquela menina que acha que não é nada, que é feinha, que é autoestima baixa. A gente sabe que, como sempre, vai aparecer sendo a mais poderosa de todas. E aí que a Alina simplesmente é uma conjuradora de luz, que há séculos, acho que, eu não sei se já teve uma conjuradora de luz na história, eu não me lembro bem agora, porque tem muito tempo que eu li, mas é tudo que eles precisavam no momento por causa dessa dobra das sombras, né? Então, eles precisam da Alina pra acabar com essa dobra das sombras, porque os monstros têm medo da luz dela. Então a gente vai ver aí isso ao longo da trilogia. É uma trilogia que me prendeu bastante, porque é uma farofinha que eu gosto, é uma fantasia muito gostosa. Eu gosto da construção de mundo da Leigh Bardugo aqui. Eu gosto também, que me lembra realmente Avatar. Me lembrou outra coisa também durante a leitura, mas agora eu não me recordo. Mas se vocês quiserem, eu realmente posso postar o vídeo aqui pra vocês, né? Sobre o vlog que eu tava lendo isso aqui e também acompanhando a série. Aí eu posso falar pra vocês, eu tenho que voltar. Eu tenho que, na verdade, ver a série agora, mas enquanto eu vou editando o vídeo, eu posso pegar o que eu lembro e assistir a série, mas enfim. É um livro que eu gostei bastante. A Alina começa a me irritar muito, muito, muito em algumas partes, porque, enfim,
ela é só uma adolescente, né, gente? E assim, na história eu também gostei muito de outro personagem que chama Darkling. Na série ele é interpretado pelo Ben Barnes, então acho que até por isso que eu já fui pros livros gostando dele. Mas é um dos personagens pra mim que são mais bem construídos da história, então teve um apelo ali desde o primeiro livro pra mim. E aí o segundo e último livro de março não foi nenhum livro, foi um conto que chama Pai contra Mãe, do Machado de Assis. Vai se passar na época da escravidão, e a gente vai ver que naquela época as pessoas eram pagas, né? Tinha uma recompensa para escravos fugidos, tanto que eles faziam cartazinhos colocando as características principais do escravo e tudo isso. E aí a gente vai acompanhar a história de um cara que, para conseguir colocar comida na mesa, começa a procurar escravos fugidos, né? E entregar para os donos para conseguir a recompensa. E assim, gente, é um conto que eu li 2 vezes, né? Eu acho que eu li a segunda para fazer um trabalho específico da faculdade, não me lembro mais. Mas, enfim, é uma coisa bem pesada de se ler assim, porque você vê como que as pessoas negras realmente eram tratadas assim como mercadoria antigamente, como animais também, porque era coisa de tipo colocar corda segurando assim eles e sair arrastando. Então é uma coisa muito que dá uma agonia. Porém, o Machado é muito foda no que faz, e ele vai descrever aí como que é a história desse cara que nunca dava certo em serviço nenhum, e aí que ele tá passando muito sufoco com as contas dele, já estava passando sufoco, e decide ter um filho com a mulher. E aí, pra não doar o filho dele, ele quer continuar procurando escravos fugidos. Então, assim, é um conto muito rapidinho de ser lido, e vale muito a pena. Como eu falei, eu li 2 vezes, eu não lembro quando foi a segunda vez, mas eu lembro que essa primeira, até porque eu anotei no telefone, foi em março mesmo, que o meu professor, no caso, passou pra gente em sala e a gente discutiu bastante sobre o Machado na época. E, enfim, eu não tenho tanto contato com o Machado de Assis, foi o meu primeiro contato com ele, inclusive. Eu comecei a ler Memórias Póstumas de Brás Cubas, mas eu não tava muito na vibe e deixei pra depois. Ainda pretendo ler, porém já foi um ótimo contato com o Machado, eu já vi realmente o poder que ele tem com as palavras e... enfim, é impecável. E aí, em abril, eu li Sol e Tormenta, da trilogia Grisha. Acho que eu comecei no finalzinho de março e aí terminei ele em abril. E aí que este livro aqui foi um pouco mais denso para mim. Eu achei que ele era rápido, tal qual o primeiro, né? E dá pra ver que ele é maior também do que o primeiro, mas eu não lembro o que tava rolando na época, que eu perdi um pouco o interesse. Na verdade, assim, toda vez que eu pegava pra ler, ia 50 páginas facinho, mas eu tava deixando ele mais de canto. E aqui eu não posso falar muita coisa, porque senão vai ser spoiler, apesar de que é uma série, uma trilogia aí que já foi concluída há séculos e tem até série. Eu sou uma pessoa legal e não vou falar spoiler aqui, mas eu passei muita raiva com esse aqui, realmente. A Lina me fez muita raiva nesse aqui, e aí finalmente neste livro aqui aparece um príncipe também que sempre foi muito falado aí nas redes sociais, que é o Nikolai. Então eu sempre via todo mundo falando desse cara, não entendia por que o pessoal surtava, e aí que eu finalmente fui entender porque além do Darkling, pra mim ele é mais bem construído na história, porque eles é o único que tem uma gota ali de personalidade, os dois, sabe? Então acho que é por isso que o povo surta tanto com ele, e eu realmente achei ele um personagem extremamente carismático, mas enfim, falo mais sobre isso pra vocês em um vídeo separado, se vocês quiserem. Aquela, né, toda hora, se vocês quiserem, vai vir. E aí, pra acabar com a minha saúde, eu li a Canção de Aquiles, da Madeline Lima. Gente, eu sempre falo o nome dessa mulher errado, porque na primeira vez que eu fui falar, eu falei errado, e aí eu brinquei que era Madeleine Lima. E agora, tô aqui falando errado toda vez. Esse livro aqui é baseado na Ilíada de Homero, então a gente vai ver a trajetória de Aquiles durante a guerra ali de Troia, desde a infância, na verdade, até a guerra. Então a gente vai ver a história do Aquiles e do Patroclo, que era considerado, assim, o melhor amigo dele na época. E a gente vai ver, né, porque é a época da Grécia Antiga, né, galera? Ninguém era amigo de ninguém, não. Ou era inimigo ou era amante. Então, a gente vai acompanhar esses dois crescendo até a adolescência, até a vida adulta. Eu acabei me apegando muito aos personagens. Eu não vou negar que tinha umas partes que a história ficava um pouco parada, assim, pra mim. Mas é um livro que realmente eu gostei muito. E aí é muito legal ver os elementos de histórias clássicas aqui que a Madeline consegue colocar nessa história. Eu, inclusive, quero ler Circe dela também. Eu li outro dela, que é o Galatea, que eu já vou comentar pra vocês. Mas eu gostei muito da escrita dela, apesar de ter achado algumas partes mais paradinhas. Eu vi que era pro desenvolvimento dos personagens, então acho que tudo que ela escreveu foi com propósito. O final me arrasou, apesar de eu saber mais ou menos o que ia acontecer. Eu chorei horrores, gente, mas eu chorei assim, de soluçar, que eu fechei o livro, que eu falei, meu Deus, eu não acredito, qual que é o sentido depois de ver esse livro, qual que é o sentido da vida. E aí que eu fiquei maluca das ideias.
E aí que depois que eu li A Canção de Aquiles, eu me senti um pouco órfã de tudo. E aí eu peguei pra ler Galateia, da mesma autora. O que rola? Isso aqui também é uma releitura, nesse caso aqui é o do conto grego Pigmalion, se eu não me engano. E aí é a história de um artista que esculpe uma mulher e aí fica totalmente apaixonada por ela. E aí ele vai orar pra deusa Atena pra transformar ela em uma humana. Tanto que essa edição aqui é tão completinha, gente, que além de ter o conto da Galateia, que é da Madeleine, tem também o original aqui no finalzinho, tá? Então, compensa muito essa edição. Eu peguei um pouquinho mais caro, então dava pra ter esperado. Inclusive, nem veio marcador nem nada, porque na pré-venda vinha, né? Ele tem umas ilustrações ao longo do livro também, que são impecáveis, gente. Dá outra, assim, sentido pra história das ilustrações. A minha preferida é de estrias, assim, da personagem. Mas aqui a gente vai ver uma sacada muito inteligente da Madeleine, que é quando a gente vê um lado mais feminino, um olhar mais feminino nos mitos gregos, assim. Então aqui na história vai ter esse cara também que se apaixona pela estátua e aí ela ganha vida realmente. E aí a gente vai ver a relação dos dois, como que eles relacionam. E vai estar presente o lado obscuro disso tudo. E eu achei genial. Foi, assim, uma das melhores leituras que eu fiz esse ano. Eu ainda não separei os melhores desse ano, mas com certeza esse aqui vai estar. Se não pegar, assim, em primeiro lugar vai estar ali entre o top 3. Porque é uma coisa extremamente rapidinha de ler e é extremamente inteligente. Então eu fiquei totalmente apaixonada pela Madeleine. Eu quero logo ler Circe, que é o único dela que falta. Eu sei que ela vai publicar mais um livro em breve, então quero estar atualizada com os livros dela aí. E aí, porque eu me odeio muito, eu fui pegar Os Dois Morrem no Final, da Adam Silveira, pra ler pouco depois, assim, de A Canção de Aquiles. E o que que rola, gente? Nesse mundo aqui, nós recebemos uma ligação da Central da Morte quando estamos perto de morrer. E aí, pra mim, esse livro é uma versão moderna da Samara do Poço, sabe? Aquela que ligava e falava, ah, você tem 7 dias. Aqui, eles te ligam e você vai morrer dentro das 24 horas. Pode ser que você morra assim que atender o telefone, pode ser que você morra 5 horas depois, ou pode ser que você vai virar morrer ali mais no finalzinho do dia. E aí, o que que rola? Que nós temos dois personagens principais, que é o Mateu e o Rufus. O Mateu é um menino ali que não aproveitou quase nada da vida, que vivia intocado dentro do quarto dele mesmo. E o Rufus já é um menino que passou por um sofrimento, acabou de perder a família inteira no acidente de carro. E aí que ele encontrou uma família nova no orfanato pra onde ele foi. E aí que essas duas pessoas, né, um que vive o extremo da vida e outro que não vive praticamente nada, vão se juntar porque eles se conhecem, se eu não me engano, através de um aplicativo que existe aqui na história, que é o Último Amigo. Nesse aplicativo do Último Amigo, você meio que seleciona ali alguém pra passar um tempo com você antes de você morrer. E claro que também tem sacanagem dentro desse aplicativo e tudo. Tem muita gente que é sacana mesmo, que vai aproveitar desse aplicativo pra zoar os outros. Mas acaba sendo uma coisa boa que os dois se conhecem. E aí a gente vai ver 24 horas se passando com eles. E, gente, a gente sabe que eles vão morrer no final. E aí que todo mundo me falava que eu ia chorar, porque eles realmente vão morrer no final, o título fala, mas você passa o livro inteiro torcendo para que isso não aconteça, porque você se apega aos personagens. E aí, você também vai tendo alguns personagens secundários ali comandando cada capítulo, né, narrando cada capítulo, e você não sabe muito bem como se relaciona. E aí, gente, quando chega no final da história, tudo se conecta. Eu achei que alguns pontos do livro ele ficou muito parado, parecia assim que tava muito enrolando, dava pro livro ser bem menor, e olha que eu amo calhamaços, mas tipo assim, realmente parecia que não tinha propósito das histórias estarem ali, sabe, das coisas que o autor escreveu estarem ali, mas eu acho que serviu também pra gente passar mais tempo com os meninos, pra gente tentar criar um vínculo, mas nem parece que é 24 horas que a gente passa aqui nesse livro, né, porque eles vão narrando as coisas e parece assim que eles estão há 2 semanas se conhecendo e conversando e andando pela cidade. Então é um pouco cansativo nesse quesito, porém é um livro muito, muito bom, que valeu muito, muito a pena. Eu fiquei realmente chocada com o final, porque eu não esperava. E realmente, gente, o final me destruiu. Eu chorei. Eu falei, meu Deus, como o mundo é injusto. E fiquei muito chateada, real. Tem continuação dele também, eu ainda não li a continuação, nem tenho também. Mas quem sabe um dia eu leia. Eu pretendo ler um dia, né? Mas aí eu não sei, né? Tem tanta coisa pra ler na frente, mas foi um livro que eu acho que valeu muito a pena mesmo. E aí, em maio, gente, praticamente eu só li Lore Olympus, né? Eu li o Lore Olympus volume 1, eu li o Lore Olympus volume 2 e eu li o Lore Olympus volume 3. Porque eu sou totalmente apaixonada por quadrinhos. Apesar de não ler tantos, porque às vezes eu fico assim, nossa, dá R$30 num quadrinho.
e dar R$ 30 num livro maior, eu sempre acabo indo no livro, entendeu? A não ser que seja um quadrinho muito específico. Esses aqui eu tava muito curiosa pra ler, e eu sou parceira da companhia, né? E a Suma é um selo deles. Na verdade, ocorreu um erro no sistema e eu só tinha recebido o segundo, e aí eu entrei em contato pra receber o primeiro, e aí ele chegou mais ou menos na época do terceiro também. Então, só aí que eu pude ler todos e fiquei totalmente apaixonada. Porque aqui a gente vai ter o mito da Perséfone e do Hades, né? A Perséfone é a deusa da primavera, da fertilidade, e o Hades, né, é o senhor do inferno, é o senhor ali do submundo, na verdade, acho que eles não costumam chamar de inferno, mas a gente vai ter uma perspectiva mais contemporânea de todos esses deuses, e aí, gente, que é extremamente divertido, e óbvio que vai tratar de temas também mais pesados, como abuso sexual, né, tudo que envolvia na Grécia mesmo. Então, é um pouco sensível por isso, mas eu acho que o HQ trata isso com uma sensibilidade incrível. Realmente é muito bem tratado todos esses assuntos aqui dentro. E você se apaixona pelos personagens, gente. A Perséfone é um amor, o Hades também é muito aquele cara babão, sabe? Pela protagonista. Então, assim, eu li os 3 livros praticamente um em cada dia, assim, um atrás do outro, porque é muito gostoso. Tô até com vontade de reler. Tô doida pra Suma terminar de publicar ele aqui. Eu acho que, eu não sei se ele já terminou de ser publicado lá fora, ou se falta, tipo, um volume, mas eu acho que já tá até o 5º lá. E eles estão publicando até super rápido aqui, mas tô bem ansiosa pra continuar a leitura. E aí, gente, que eu tive que pegar um caderno aqui pra me ajudar, porque eu não tenho esses livros, na época eu li emprestado. No caso, o primeiro que eu li em junho foi Fragmentos do Horror, do Junjito, que é um mangá ali com vários contos de horror mesmo. Eu achei interessantíssimo, acho que foi o primeiro que eu li, foi realmente esse, que foi o que eu mais gostei. Tem histórias assim que você pensa, meu Deus, como que essa pessoa conseguiu pensar isso pra fazer essa história, pra desenhar ela. E eu gosto muito dos traços do Junjito também, são realmente muito macabros. Infelizmente eu não tenho as edições aqui pra mostrar pra vocês, mas irei providenciar algum dia. Mas assim, eu fui ler também porque saiu na Netflix uma época, né? Foi no meio do ano agora, mais ou menos, que saiu. Saiu uma temporada com, sei lá, 10 episódios. Eu não terminei de assistir ainda, mas agora eu pretendo, porque eu li alguns contos, né? E outro do Junjito que eu li também é o Contos de Horror da Mimi. Esse eu não gostei tanto, porque são todos focados nessa personagem dele, que é a Mimi. E aí que eu acho que o outro foi muito mais bem construído, eu não gostei tanto desse, não. Se fosse pra dar uma nota, eu daria 4,5 pro Fragmentos do Horror, e da Mimi umas estourando 2, 3 estrelas. Não é ruim, só não achei tão impactante quanto Fragmentos do Horror. E aí, seguindo essa vibe ainda de mangás, eu li Contos Macabros de Kamako Inuki. Esse sim que eu não gostei nada. Eu achei uma coisa assim legal, algumas histórias, mas enfim, eu acho que se fosse pra fazer top 3 assim, isso seria realmente na ordem de leitura. Fragmentos de Horror, Contos da Mimi e esse do Contos Macabros. Eu nem lembro muitas das histórias, eu sei que a maior parte se passa na escola, mas eu não vi muito sentido, não gostei tanto, não sei explicar agora, porque tem muito tempo que eu li. Quem sabe um dia eu leio de novo e explico pra vocês. Mas eu realmente não gostei tanto na época que eu li. Eu daria umas 2 estrelas, estourando assim, 2,5. E é isso. E aí, para um trabalho da faculdade, eu li A Megera Domada, do William Shakespeare. Essa aqui é a versão, né? Adaptada, porque o William Shakespeare escrevia peças, né? Então escrevia versos, aqui é em prosa. E aí, o que acontece, gente? Enquanto eu tava lendo isso, eu falei, meu Deus, isso realmente me lembra muito um filme. E aí eu lembrei qual filme que era 10 Coisas que Eu Odeio em Você, que é literalmente uma adaptação disso aqui. E eu sempre fui super fã do filme, então comecei a gostar mais da história quando eu li isso aqui, só com a versão adaptadíssima, assim, porque quando eu peguei a versão inverso, depois, logo disso aqui, né, eu li ele, e logo depois eu li a versão inverso de uma edição que tinha na faculdade, então foram contando com os mangás, 3, 4, 5 livros que eu li ao todo no mês. E o que rola? Eu achei que essa versão aqui dá um contexto mais legal pra história, porém é uma história que eu não gostei tanto do William Shakespeare. Eu assisti só Romeu e Julieta, um filme que é muito fiel, que o professor passou na época pra gente também. Eu pretendo ler a história, porém eu tenho algumas partes que me pegou meio assim. Mas é porque eu sou uma mulher em pleno século XXI, lendo uma história lá de trás, sabe?
de como os homens viam as mulheres, mas também tem uma sacada muito inteligente aqui de como as mulheres controlam os homens enquanto eles acham que estão controlando elas. Porque aqui a gente vai ter a história da Catarina e da Bianca, que são duas filhas ali de um cara meio famoso na cidade, e aí a Bianca é querida por todos, porque ela é uma mulher maravilhosa, tanto de aparência quanto de personalidade, todo mundo deita aos pés dela e ela tem milhares de pretendentes, mas a Catarina, a irmã dela, que é mais velha, não tem pretendentes nenhum, e também é considerada super grossa, super escrota com as outras pessoas. Então meio que o cara fala que só vai casar a filha mais nova se a Catarina se casar primeiro. E aí que a gente vai ver o pessoal ali arrumando um esquema de forma que um se case com a Catarina para liberar a Bianca para os outros. Então a história vai se girar em torno da Catarina, ela que é a megera, que é indomável, e aí eles vão tentar domar ela. E aí o marido dela faz isso ao longo da história, ele tenta domar ela, e aí vocês vão ter que ler pra saber. Mas foi uma história que eu gostei, apesar de, tipo, ter minhas questões com ela. Mas, enfim, eu gosto muito da adaptação. Eu vou ver também porque tem mais adaptações sobre esse livro. Inclusive saiu uma mais atual na Netflix, mas eu acho que é uma coisa, assim, que não tem nada a ver com a história mesmo. Pegaram só um pontinho ali, só da parte da megera indomada e tentaram domar ela na história, mas eu ainda continuo preferindo 10 coisas que eu odeio em você. E aí na época eu também tava fazendo um trabalho da faculdade sobre várias coisas, na verdade, que era um trabalho de didática, e aí tinha que sempre relacionar com algum documentário ou livro ou alguma coisa, e eu relacionei com Amoras do Emicida. Também coloquei outro documentário lá que não lembro o nome agora, mas é sobre homofobia na escola. E esse Amoras do Emicida, gente, eu sempre quis ter pra eu poder dar pro meu irmão, inclusive eu vou levar pra ele agora, que isso aqui é um livro ilustrado pra criança, que é a coisa mais gracinha do mundo. E nesse livro a gente vai ver a historinha de uma criancinha negra, como ela enxerga o mundo, como estão tentando empoderar ela através de símbolos negros, também sobre a cultura africana. Então, assim, gente, é um livro super curtinho. No final vem super completo também com um glossário aqui sobre deuses, sobre a África, sobre o Zumbi dos Palmares, sobre Quilombo. Então é um livro muito completo, muito lindo. Então vale muito a pena a leitura, também a compra para você ter aí para deixar para seus filhos. Se você for professor também é um livro muito legal de se trabalhar na escola. Inclusive teve até uma polêmica envolvendo esse livro uma época, porque numa escola que ele foi tentar ser trabalhado, uma mãe vandalizou o livro escrevendo coisas da religião dela aqui, porque ela achou um absurdo ter outras coisas que não fossem da religião dela neste livro. E aí eu usei isso também no trabalho na época e foi uma experiência muito bacana. E aí em julho, no mês do meu aniversário, eu ganhei Gilmore Girls, Uma Casa em Stars Hollow, na verdade, da Cleita Sereia, minha amiga. Ela me deu de presente de aniversário, eu tava doida com esse livro aqui na época que saiu, mas ele tava muito, muito caro. Acabou de voar o bilhetinho dela aqui, ó. E, gente, ele é incrível. Também é um livro que é mais infantil pra você ler aí com crianças. Inclusive, eu li com o Miguelzinho, ele adorou. E eu sou totalmente apaixonada por Gilmore Girls, então eu quero muito montar uma coleçãozinha das poucas publicações que tem delas sobre a série aqui no Brasil, né? Então a gente tem uma ilustração muito linda aqui, ó, da Rory e da Lorelai. O Luke aqui também. Então, gente, um livro pra quem é fã de Gilmore Girls mesmo, mas se você também não for fã, acho que você vai super adorar, porque é uma relação de mãe e filha, né? A história é basicamente sobre as duas. Então, realmente, é um livro que vale muito, muito a pena. A edição é perfeita. E aí que em julho eu também li A Toca das Raposas, né? O primeiro livro da trilogia Tudo pelo Jogo, que é publicado pela Galera Record aqui no Brasil. E, gente, essa trilogia aqui é uma loucura pra mim, porque a galera publicou ela super rápido, foi tipo assim, diferença de um mês de uma publicação pra outra. Então eles traduziram assim, nível recorde mesmo. E é um livro que pra mim é um esquema de pirâmide, porque eu não sei explicar por que eu gosto tanto. Eu já terminei de ler o segundo livro. Eu tô gravando isso no comecinho de outubro, então eu terminei o livro ontem, na real. E aí que eu quero esperar pra ler o terceiro e fazer um vídeo completo sobre a trilogia aqui pra vocês. Mas já adianto que é um livro realmente muito fluido. Então, assim, eu sentava pra ler, gente, ia 100 páginas assim, rápido. Eu nem via que tinha passado. Porque é uma história muito bem construída nesse sentido. Tem alguns pontos negativos pra mim, né, de questão de representação LGBT mesmo, mas eu acho que eu prefiro deixar pra falar isso com mais propriedade em um vídeo só sobre a trilogia. Mas é que a gente vai ver a história do Neil, que é um cara que tá fugindo de alguma coisa que a gente não sabe exatamente o que. Dá a entender que é da família dele ali, do pai dele.
E aí que ele é um jogador de X, que é um esporte inventado aqui pra história, que mistura futebol americano, hóquei, se eu não me engano, alguma coisa do tipo. E aí que esse menino é totalmente apaixonado por esse esporte e ele nem casa tem mais, né, porque ele vive fugindo e ele só invade algumas casas vazias lá pra poder dormir. E às vezes dorme até mesmo na escola, até que aparece um time muito famoso, que são as Raposas, recrutando ele pra esse time, só que é um time conhecido por ser extremamente problemático. São adolescentes que tiveram vários problemas ali, tem alguns que já foram até presos, assim, usuários de droga, então são todos disfuncionais ali na sociedade. E aí que ele tenta até fugir, mas pensa, não tenho mais nada pra fazer, vou. A gente vai ver a história se desenrolando a partir disso. É um grupo, assim, totalmente disfuncional mesmo. Eu fui ficando curiosa com a história desse menino principal, queria saber o que rolou na vida dele pra ele estar fugindo desse jeito. E quando eu vi, já tinha terminado o livro, gente. Então, assim, é um livro que eu gostei muito. Sei lá, se merece 5 estrelas, mas se não merecer, tá aí 4,5, 5 estrelas. Muito bom, eu só realmente não gostei de algumas questões que tem uma parte real e é avisado todo começo de livro quais pontos sensíveis vão tratar naquele livro, né? Nesse aqui especificamente, eu não gostei muito da vibe de drogas e de assédio mesmo. Tem um personagem específico aqui, que é o único personagem assumidamente LGBT, pelo menos nesse livro, né? Depois vão aparecendo mais. Mas o único personagem assumidamente LGBT aqui na história acaba assediando o personagem principal. Então acho que ficou muito feio, né? Eu sei que é um livro que foi escrito há muito tempo, mas isso me incomodou bastante. Me incomodou bastante também algumas coisas ali de drogarem os personagens em certos pontos da história. Na cabeça dos personagens, depois, lá no segundo livro, é explicado e faz até um sentido na cabeça deles, mas assim, não é uma coisa que é confortável de ler. Mas ainda assim é uma história muito, muito boa, que muita coisa é explicada depois, real, mas eu acho que pegou um pouco mal. Logo, o único personagem assumidamente LGBT do primeiro livro quis ser logo um assediador, sabe? No começo eu achei que ele só tava brincando ali mesmo, só que depois deu pra ver que era assédio, tanto que um cara ameaça ele, né, se ele não parasse, então me deu um pouco muito de agonia, assim. Mas, fora isso mesmo, que a única coisa que me incomodou absurdamente é uma história muito legal, porque aos poucos a gente vai ver o Neil construindo uma família ali com aquele pessoal, só que nesse livro aqui é só porrada mesmo. Eles só brigam durante esse livro, mas eu tô bem curiosa pra ver como que esse povo vai se unir ali, vai construir as coisas juntos e vão ganhar do time adversário também, que é um time super perigoso e que tá contra eles ali desde o começo, porque um dos principais desse time, que é o Kevin, né, das Raposas agora, que ele tá nas Raposas, ele já foi dos Corvos, então tem toda essa confusão ainda por trás, que tudo tá relacionado com o Neil também no final das contas, e é muito bom. E aí, gente, em agosto eu não rendi muito, eu só li M de Monstra. Esse livro aqui é da Thalia Dutton. É basicamente uma releitura também de Frankenstein, onde a gente vai ver duas irmãs que são cientistas e no meio de um processo ali que elas estão trabalhando, né, no meio de uma experiência delas, acontece uma coisa muito terrível, que uma das irmãs, que é essa aqui, acaba morrendo, e essa aqui vai tentar trazer a irmã de volta, porém ela não volta normal, ela volta totalmente sem memórias, né, da vida passada dela, então parece uma nova pessoa. E aí que a gente vai ver uma história muito sobre identidade, porque a irmã fica louca pra trazer a irmã que morreu de volta, porém, meio que se ela trouxesse também, apagaria de certa forma essa nova irmã que ela criou. Então, é uma história muito comovente. A Frances, que é a que tá tentando trazer a Maura de volta, que é a irmã dela, é uma personagem ali que você vê que tá se sentindo muito culpada, porque sente que a morte da irmã foi culpa dela. Mas a gente também vai ver aqui a Amy, que, né, é o apelido de Maura, já que ela não tinha as memórias da Maura, ela se apelidou de Amy, pra poder, tentando se encaixar naquela vida nova ali, não lembrando de onde veio, de como que nasceu. Então ela tenta viver a vida ali da Maura, no lugar da Maura. Então é uma história muito comovente, super rapidinha de ler. São quadrinhos também, esqueci de comentar, o principal. É um quadrinho muito bem desenhado. Eu sou totalmente apaixonada por quadrinhos, gente. Eu quero deixar um estante, assim, uma prateleira só pra quadrinhos, porque eu gosto muito de ver a expressão dos personagens. E eu gosto muito dos traços aqui também, ó. Então, foi um livro que eu gostei muito de ler.
E por último, mas não menos importante, em setembro eu também li pouquíssimo e eu só vou comentar mesmo porque foi uma leitura da faculdade, mas que eu acho que vale a pena comentar aqui, porque eu li 5 contos do Murilo Rubião. É um autor que eu nunca tinha ouvido falar e ele é mineiro. Eu até encomendei o livro dele, que é a obra completa, que são 33 contos e são todos, se eu não me engano, de fantasia, gente. Pelo menos os 5 contos que eu li eram de fantasia. Eu vou falar o nome pra vocês agora, que é O Pirotécnico Zacarias, A Cidade, A Diáspora, Teleco, o Coelhinho, O Ex-Mágico da Taberna Minhota. Então são 5 contos que eu li. Foram 3 que me pegaram mais, assim, principalmente 2, assim. O Teleco, o Coelhinho, o professor discutiu bastante com a gente na sala de aula, né? Que é basicamente um cara que entopa com um coelho e esse coelho fala. E esse coelho também se transmuta, né? Ele troca de corpo, ele consegue se metamorfosear. E aí que esse cara leva esse coelho pra morar com ele. E aí que a gente vai ver a história se desenrolando a partir daí. Muito, muito bom. É um negócio que, assim, no final eu fiquei totalmente chocada. O primeiro conto que eu li real foi o Pirotécnico Zacarias, que é um negócio que eu não entendi nada. No começo eu falei, meu Deus, vai ser mais uma daquelas coisas cultas que eu não vou entender bosta nenhuma. E quando eu cheguei no final eu falei, cara, esse cara é genial. Totalmente, assim, maluco das ideias. Eu fiquei totalmente apaixonada. Nesse começo da história, o personagem se questiona se ele é o Zacarias, que todo mundo fala, mas ele fala que o Zacarias já morreu, que ele não é aquele cara, e a gente não entende nada. E aí a gente tem que ler o conto pra entender. E, gente, vale muito a pena. E aí outro conto que eu gostei muito, que eu acho que pra mim foi o melhor de todos, é O Ex-Mágico da Taberna Minhota. Porque, assim, é um mágico que faz várias mágicas que, sem parar, até quando ele não tá querendo, ele tá fazendo mágica. Então chega um ponto que pra ele não faz mais sentido, né? Ele não vê brilho naquilo, não vê brilho nos aplausos. Ele tenta até se matar, mas não consegue. E aí que ele decide o quê? Ele vê um cara reclamando muito, assim, se eu não me engano, do trabalho dele, e ele decide virar servidor público. Já que a vida dele não faz sentido, ele decide virar servidor público. Então, a sacada do autor é muito inteligente, porque a gente vai ver os dilemas de um mágico que até perde os poderes virando servidor público e fica diante de um cotidiano ali arrastado. Então, todos os contos do Murilo meio que vão falar sobre isso, sobre o cotidiano da vida, como é chato a gente estar presa nessa rotina intensa, que a gente nunca para pra pensar em nada, que a gente nunca tem tempo pra nós mesmos, e que essa rotina pode acabar meio que com a mágica que a gente tem na nossa vida. Então eu achei genial o jeito que ele escreve. Eu tô louca pra minha edição chegar pra eu conseguir ler todos os outros contos dele. Então é uma experiência muito bacana que eu recomendo muito pra vocês. Então é isso, essas foram todas essas minhas leituras. Desculpa eu ter comentado muito rápido, ou às vezes muito ruim, porque, né, tem muito tempo que eu li, e eu podia ter preparado um roteiro, sim, mas aí não ia dar tempo de eu gravar pra vocês. Então foi uma coisa mais espontânea. Deixem aqui sugestões de quais vídeos vocês querem ver no canal, tá bom? Tô tentando aí me manter frequente, vocês estão vendo que eu estou lutando com isso. Então é isso, um grande beijo e até a próxima.